Senerini, o estado do Mato Grosso, pelo seu tamanho, pela condição agrária em que ele sempre se destacou, ele tem, pela presença também de tribos indígenas aqui, a possibilidade, inclusive iminente, de passar por sérios conflitos de disputa de terra, de ampliação ou de novas demarcações. Como é que o sistema FAMATO consegue agir de forma preventiva na antecipação ou no impedimento de que esses conflitos venham de fato a acontecer? Claro, o problema fundiário, né, no Brasil de uma maneira geral e assim como no estado de Mato Grosso, é um problema crônico que já vem se alastrando há alguns anos, né? O primeiro passo que a gente tenta fazer dentro do sistema FAMATO é diagnosticar, é ter dados, ter números técnicos, ter quantidade de informação que a gente pode efetivamente saber do que a gente está falando para a gente quantificar. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, a gente tem 12 milhões de hectares já de terras indígenas para 27 mil índios. Então, e a gente tem também um diagnóstico que aponta que tem uma tendência de aumentar, uma tendência de ter mais 25 novas terras indígenas dentro do estado de Mato Grosso. Qual que é a porcentagem do território que é formada por áreas indígenas? Excelente pergunta. O estado de Mato Grosso são 90 milhões de hectares e a gente tem 12 milhões então com terras de indígenas, o que dá aproximadamente pouco mais de 10%. Só essa mesma relação no Brasil, só para ter uma ideia, no Brasil a gente tem aproximadamente 11% do território nacional com terras indígenas. Vivendo nesses 11%, 900 mil índios. No estado de Mato Grosso a gente tem aproximadamente 12% do estado vivendo 27 mil índios. Só para comparar também, outro dado interessante é o seguinte, toda a população brasileira que vive na área urbana do Brasil são 160 milhões de habitantes, com 12% da área. Ou seja, a gente tem nessa questão também mais ou menos assim, nos mesmos 12% que existe de terra indígena, vive 160 milhões de brasileiros. Nos mesmos 12% de terra indígena, vivem 900 mil. Mas, Senerini, pela matemática parece uma conta injusta e descabida, mas do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional, a defesa é outra. O que justifica e argumenta a defesa da preservação e até, em alguns casos, ampliação desse território indígena? Excelente pergunta. O que a gente tem que olhar é exatamente o seguinte. A grande pergunta que a gente se faz, e eu acho que a gente tem que trabalhar, é o seguinte: será que realmente de terra que esses índios precisam, ou que essa população precisa, ou é de dignidade? O que a gente tem que trabalhar é da mesma coisa que um cidadão, da mesma maneira que a gente tem que ter acesso à educação, à saúde, à nossa cultura, os índios também têm que ter. E não só terra, você vai dar isso para eles. Então o que a gente tem que defender é defender que um trabalho que tem que ser feito com o setor indígena é um trabalho de você fazer uma integração dele e que ele tenha uma vida digna dentro da terra que ele já tem. E não só dar mais terras. Mas, Senerini, cabe a eles responderem se a demanda deles é por terra ou por uma condição socioeconômica mais adequada. Essa apuração, essa aproximação já foi feita? Sem dúvida. A gente tem alguns tipos de trabalho, por exemplo, que foi feito agora no começo do ano, um diagnóstico para a gente entender quais são as etnias que existem dentro do estado de Mato Grosso, aonde elas estão localizadas, qual que é a sua população e qual é o seu nível, vamos dizer assim, de vida que existe lá. E o que a gente encontra hoje é que quase de todas as etnias, todas as tribos indígenas, todas as etnias que a gente vive hoje dentro do estado de Mato Grosso, ele vive quase à mercê da miséria. Então o que a gente tem que batalhar, e eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que trabalhar mesmo, não só como cidadão, não só como agricultor, mas como cidadão de uma maneira geral, é o seguinte, é tentar olhar da seguinte maneira, quais são as ações que efetivamente a gente vai ter que fazer para trazer cidadania para eles. Deixando isso de uma maneira mais clara, é o seguinte, olha, a gente tem um caso hoje da FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, que ela tem o poder de legislar, de demarcar, de dar toda a assistência de sobrevivência mesmo para esses índios que estão lá dentro. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, será que eles estão cumprindo efetivamente o seu papel? Pois é, mas então a FAMATO, representando o setor do agronegócios, toda essa pujança do crescimento dos produtores rurais, qual é a comunicação, qual é de fato o diálogo que existe entre FAMATO e FUNAI? Talvez esteja aí o nosso pior problema. Talvez esteja no fato do setor mesmo agropecuário, de uma maneira geral, ainda ser comunicar somente só para nós mesmos. Então, talvez um dos grandes trabalhos que a gente tem que fazer é não botar no trabalho, não botar o sistema agropecuário no trabalho de defensivo ou num trabalho de agressivo, mas sim o trabalho que a gente está aqui não só para ganhar dinheiro, a gente não está aqui não só para ser essa pujança como um todo, mas a gente está aqui também para cumprir o nosso papel social dentro da nossa sociedade. E isso os produtores do estado de Mato Grosso estão aptos a fazer. Mas você acredita então que é da natureza do produtor ficar quieto, aguardando que o conflito nasça, ou partir para uma negociação prévia tentando evitar o conflito? Se isso foi da natureza do produtor, é isso que o sistema FAMATO tem que mudar
está tentando mudar. A gente está tentando antecipar os fatos, a gente está tentando ter uma nova abordagem onde, antes de acontecer o problema, como pode ser um problema mais grave até do que aconteceu na Raposa Serra do Sol, que todo mundo acompanhou, o que aconteceu há pouco tempo atrás, a gente está querendo antecipar esse fato e não evitar esse conflito. Se isso foi, se o produtor tradicionalmente era omisso nesses pontos, o que o sistema FAMATO está tentando fazer é mudar essa figura. É trazer o produtor não somente como um ator coadjuvante, mas sim como protagonista no papel principal. Mas, Senerini, por esse levantamento que já foi feito da presença das tribos e onde estão a sua localização, você já consegue me dizer se essas tribos estão margeando esse território indígena, propriedades médias, pequenas ou grandes? Ótima pergunta. A gente tem nesse número de levantamentos o seguinte, que essas novas 25 tribos indígenas ou terras indígenas com proposta de ampliação, elas vão, se forem demarcadas, vão aumentar mais 3,5 milhões de hectares. Desses 3,5 milhões de hectares, todos esses 3,5 milhões são em cima de propriedades, principalmente pequenas e médias propriedades rurais, por volta de 80%. E nessas propriedades já estão em produção. A gente tem, por exemplo, 1,5 milhão de hectares que já está totalmente em produção. Só para ter uma noção do que é isso, a Raposa Serra do Sol, o conflito que deu na Raposa Serra do Sol, eram 10 mil hectares. Nós estamos falando daqui no estado de Mato Grosso de um conflito em cima de 3,5 milhões de área. Senerini, quantas famílias de produtores poderão ser atingidas caso essa ampliação de terras de fato ocorra? Claro, só em um caso, que é no caso, por exemplo, da cidade de Brasnorte, que é aqui a noroeste do estado, a gente tem uma ampliação que está acontecendo em cima de um assentamento rural. Dentro desse assentamento rural são 7 mil famílias presentes lá dentro. Então esse é o tipo do conflito que a gente está tentando evitar. Agora você consegue fazer um balanço, por exemplo, de dentre essas terras produtivas e não produtivas, qual é a quantidade de uma e de outra? Quer dizer, das que poderão vir a ser atingidas se houver essa ampliação de terras indígenas? Você consegue dizer assim, qual quantidade de terras hoje é inoperante e realmente não produz nada? Você sabe que essa é uma pergunta que não quer calar na nossa cabeça, porque o que a gente sempre observa é que as últimas ampliações e demarcações de terras indígenas não acontecem em cima de área improdutiva. Estão todas acontecendo em cima de área produtiva. Coincidência ou erro? Eu quero acreditar que seja coincidência. Eu não quero acreditar que seja erro, muito menos que seja má fé. O que a gente leva a acreditar, na verdade, é que seja uma coincidência desse processo, mas o que a gente precisa é discutir esse processo melhor. Mas se fosse má fé, seria de quem? Qual seria o interesse por trás dessa jogada? Você sabe que o Mato Grosso, de uma maneira geral, e também o mercado brasileiro, de uma maneira geral, ele é um mercado, como a própria agropecuária é o celeiro do mundo, é um estado extremamente pujante, e a gente sabe que a gente incomoda muita gente no mercado internacional. Não só no mercado internacional, mas também no mercado brasileiro. Só para ter uma ideia, o produtor brasileiro, na década de 70, o que ele produzia, em 1 hectare que ele produzia, ele era responsável por alimentar 15 pessoas. Hoje, em 2010, 2012 para ser mais específico, o mesmo agricultor, na sua mesma propriedade de terra, ele é capaz de produzir para alimentar 155 pessoas. Então isso significa uma riqueza muito grande. Significa produzir alimento para alimentar 155 pessoas. Então é o seguinte, a gente sabe que existem interesses econômicos muito maiores do que interesses sociais. E é esse tipo de trabalho que a gente tem que balancear. Agora, como é que a FAMATO pode atender no sentido de sensibilizar a FUNAI? Tentar impedir que ocorram essas novas demarcações, caso se perceba que a FUNAI realmente vai caminhar nesse sentido? Existe como impedir a FUNAI, sensibilizar a FUNAI? Existe um poder superior à decisão da FUNAI? Ou o que a FUNAI decidir terá que ser acatado e não há legislação, não há recurso judicial que possa impedir essa realidade? A gente é a favor da lei sempre, a gente é legalista por natureza, se a lei existe ela é para ser cumprida. A lei atual ela dá todo o poder para a FUNAI fazer todo esse trabalho de ser o estudioso, ser o jurista e ser o legislador sobre o que pode acontecer. Então não dá para lutar contra uma decisão da FUNAI? Hoje, na atual situação, hoje é muito difícil. A não ser que você tenha 2 trabalhos. Um trabalho é você entrar no âmbito do judiciário brasileiro.
E isso também talvez é um dos piores caminhos, porque se a gente sabe que o sistema judiciário brasileiro, não só para a área rural, mas para todos os outros âmbitos, ele é muito extremamente lento e às vezes até arcaico em suas tomadas de decisões. Então o que a gente precisa fazer é o seguinte, é não inundar o judiciário de cada vez mais e mais processos para deixar mais lento. Então o que a gente tem tentado fazer, a gente vem trabalhado muito junto à CNA e junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, é com relação a uma PEC, que é um projeto de lei, né, de emenda complementar, de 215, aonde ela passa o poder de legislar e de principalmente ampliar as novas terras indígenas pelo Senado e pelo Congresso. Ou seja, a FUNAI vai fazer o estudo, a FUNAI vai indicar onde tem que ser, qual que é o tamanho da ampliação, mas quem vai falar para o Brasil, se vai ter um crescimento dessa terra indígena, é o Senado e é o Congresso, que é onde passam as leis. Você acha que aí para o produtor rural é mais fácil argumentar? Eu não acho que é mais fácil argumentar, mas a gente existe também, por uma questão legalista, a gente tem dentro do Senado Nacional e dentro do Congresso Nacional a casa de todos os representantes brasileiros. Então nada mais justo do que a gente se fazer representar por lá.